Pessoal, nesse final de semana a esquerda ultrarradical decidiu protestar contra o capitalismo malvadão de Porto Alegre. Depois devem ter ido comer um McDonald's ali no Praia de Belas, mas basicamente essa é a história. Alguns esquerdistas, especialmente da esquerda ultrarradical de Porto Alegre, como Sofia Cavedon, Jonas Reis, Roberto Robaina, Giovanni Culau, também Karen Santos, foram aqui ao lado do Menino Deus, junto à Praça Itália, protestar contra a construção de espigões ali no antigo prédio da FDRH, que pertencia ao governo do estado. E basicamente eles estão reivindicando, porque recentemente foi aprovado no Conselho do Plano Diretor da cidade de Porto Alegre a construção de um prédio de 130 metros de altura ali nesse prédio da FDRH, que algumas vezes acaba tendo inclusive aquele Parque Tupã aqui na cidade de Porto Alegre. Só para vocês terem uma noção aqui onde é que vai ser, tá? É aqui nesse terreno aqui, ó, até tem aqui a plaquinha do Zafari. Ao lado, vai começar bem aqui onde fica o Parque Tupã. Começa aqui, nessa rua ao lado aqui. Vamos ver se eu consigo colocar para você certinho. Ó, olhando para o outro lado, ó. Todo esse terreno aqui. Então, não tem nada a ver com o Parque Marinha. E esse aqui é o prédio que vai ser destruído aqui, ó. Com certeza já tem invasão aqui, com certeza. É local de criminalidade, questão de o pessoal ficar dando butuca para cometer assalto. E esse aqui vai ser um dos locais que vai ser o quadrilátero, como se fosse, desse empreendimento. Então essa foi a reivindicação, pessoal protestando contra a construção desses espigões. E uma pessoa me perguntou, o que são espigões? Espigões é o nome que a esquerda dá para prédios altos que elas não gostam. Se é um prédio alto com um monumento construído a um líder chinês, ditador chinês ou um ditador da União Soviética, eles não se importam. Mas se é um prédio para pessoas que eles não gostam, que irão morar, daí eles chamam de espigão. Então, basicamente, essa é a lógica. E eles fizeram os protestos e tal, alguns políticos de esquerda fizeram esse protesto, um abraço simbólico contra esse desmonte do plano diretor, entre aspas, aqui na cidade de Porto Alegre, e estão tentando dar a entender que teve algum tipo de ilegalidade que aprovou essa alteração. Não. Existe no plano diretor da cidade de Porto Alegre uma exceção para projetos especiais que, comprovada a viabilidade urbanística, com algumas exceções, com algumas mitigações, a prefeitura pode autorizar esses empreendimentos. E foi o que aprovou o empreendimento aqui do Zafari na cidade de Porto Alegre, com 5 torres, sendo que são 2 de 130 metros de altura. E eles estão dando a entender, tentando dar a entender, que esses espigões vão desconfigurar o bairro Menino Deus. Eu quero aproveitar aqui para mostrar para vocês que não tem nada de desconfiguração do bairro Menino Deus. Só vocês terem uma noção. Hoje, essa aqui é a Avenida Borges de Medeiros e atrás a Avenida Praia de Belas. Esses 3 prédios aqui, ó, são já existentes, que têm uma altura de 55 metros de altura aproximadamente. E a ideia é o quê? É construir ao lado desses 3 prédios aqui, neste terreno aqui, que pertence ao Grupo Zafari, esse terreno aqui, que pertence ao Grupo Zafari, 5 prédios. Sendo que destes 5 prédios, 1 ou 2 vão ter 130 metros de altura. Só que quanto que representa 130 metros de altura? Se isso aqui é 55, vai ser o dobro. Basicamente, vai ser o dobro da altura aqui ao lado, junto a esse terreno aqui ao lado da FDRH. Então, não tem nada de legal sendo discutido. O Conselho do Plano Diretor, que foi recentemente eleito, inclusive foi eleito a partir de uma liminar que a esquerda deu contra a antiga composição do Plano Diretor, então democraticamente foi atendido os requisitos. O Conselho do Plano Diretor aprovou esse projeto especial urbanístico. E esse pessoal da esquerda ultrarradical quer impedir que o Zafari construa no seu terreno um hipermercado com 5 torres, sendo que 1 ou 2 torres vão ter 130 metros, que é o dobro da altura disso aqui.
Se tu olhar na paisagem, vou mostrar aqui para vocês a paisagem. Se tu for olhar na paisagem do entorno, o dobro disso aqui não é algo muito elevado. É algo, até se for para pensar, bastante modesto relativamente a outros empreendimentos mundo afora. Que inclusive alguns desses esquerdistas vão lá e tiram foto, por exemplo, quando vão para Nova York tirar foto de arranha-céu. Isso aqui não passa nem perto de arranha-céu. Até porque ali em Balneário Camboriú, os projetos que tem, inclusive esse do Neymar e tal, tem 400 metros de altura. 4 vezes mais do que esse aqui que vai ser implementado aqui em Porto Alegre, que já foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor. Lembrando também que aquele prédio ali mais adiante, aquele prédio lá, ó, é o Praia de Belas. E, porque as sombras, olha, esse sol aqui, ó, esse sol aqui que vocês estão vendo aqui, deve ser próximo do sol aqui das 11 da manhã. Cara, 11 da manhã, exemplo, tá? Olha o quanto que está se projetando de sombra ali. Não tem, é um absurdo tu falar que o menino Deus vai ficar sem iluminação solar por conta de um prédio de 130 metros de altura. É um absurdo. Um outro argumento que usam muito é que vai atrapalhar o regime de ventos na região. Também não faz muito sentido, porque se tu for parar para analisar o contexto, olha aqui o contexto. Vamos afastar para ter uma noção. Tu acha que um prédio com 130 metros de altura ali, que está quase apagado ali, ó, vai conseguir modificar o regime de vento em toda a região? Por favor, né? Se um morro tem dificuldade de alterar o regime de vento da região, não vai ser dois prédios de 130 metros aqui que vão alterar. E eles acabam esquecendo também todo o entorno disso. Primeiro, eles falam, mas vai aumentar o trânsito na região. Cara, é o contrário. Essas pessoas, por mais que vocês não admitam, já existem. As pessoas que vão comprar apartamentos nesse terreno aqui já existem. Elas já estão em Porto Alegre. Se elas não estão em Porto Alegre, ótimo que elas venham morar em Porto Alegre. Mas supondo que elas vão estar em Porto Alegre, morando numa região centralizada como é o Menino Deus, a necessidade dessa pessoa ter que se deslocar pelo território para ir, por exemplo, até o próximo do aeroporto, Três Figueiras, ou mesmo Vila Ipiranga, Passo da Areia, vai diminuir. Essa pessoa, se morar numa região bem centralizada, como é a região aqui do Menino Deus, ela está muito mais próximo do centro, muito mais próximo de lazer, e a necessidade dela ter que se deslocar diariamente por toda a cidade, até o final da Ipiranga, até a Zona Sul, Teresópolis, Cavalhada, Vila Nova, ou mesmo Floresta, Passo da Areia, vai diminuir. Então, esse tipo de empreendimento que vai trazer mais pessoas para regiões que já têm infraestrutura, de maneira contrária ao que as pessoas, especialmente esses esquerdistas, alegam, vai diminuir a necessidade de deslocamento, vai diminuir a questão do congestionamento. E daí algumas pessoas vão falar, mas tu está elitizando o bairro Menino Deus, tu está gentrificando essa região. Pessoal, olha só. Essa cultura de impedir a construção de prédios elevados, ao contrário do que dá a entender, na verdade, ela que permite a gentrificação. Por quê? Porque as pessoas, por mais que vocês não acreditem, elas evoluem. E se tu tem um número muito baixo de residências disponíveis na região que tem um grande interesse de pessoas procurando, o que vai acontecer? Elas vão continuar comprando no único lugar que tem. Agora eu te pergunto, a pessoa que mora aqui num apartamento em Riachuelo, vamos supor que ela seja dona. Se ela vai se mudar para esse apartamento novo na planta que vai ser daqui a 4, 5 anos aqui no Menino Deus, o que vai acontecer? Ela vai vender o apartamento dela aqui e vai comprar aqui. Ou vai alugar o dela aqui e vai comprar aqui. O que aconteceu? Aumentou o estoque de apartamentos disponíveis. Como uma pessoa não pode morar ao mesmo tempo em 2 apartamentos, ela vai ou vender ou alugar. O que vai acontecer? Vai aumentar a disponibilidade de imóveis na região central. O que vai acontecer?
Uma pessoa de menor poder aquisitivo vai poder comprar ou alugar aqui, enquanto essa pessoa de maior poder aquisitivo vai passar a morar aqui nos Espigões no Menino Deus. Agora me diz, se ao longo de décadas não tivesse sido proibido construir em Porto Alegre, de modo a aumentar o estoque de residências, esse efeito de as pessoas com mais alta renda comprar os mais novos e poder alugar ou vender o seu usado, o que tu acha que aconteceria? Diminuiria ou aumentaria o preço dos imóveis em Porto Alegre? Com certeza diminuiria o preço dos imóveis em Porto Alegre. É só tu ver o que aconteceu recentemente com o aeroporto, que ficou fechado e alguns poucos voos eram disponibilizados na base aérea de Canoas. Com a diminuição da oferta, o que aconteceu? Os preços aumentaram para o infinito, 8, 9, 10 mil reais. Uma passagem que agora, retornando, está 1.500, 2.000 reais. E se tu comprar com antecedência, tu compra até por 400, 500 reais, comprando com antecedência. O aumento de disponibilidade de um bem diminui o preço do bem. E querer proibir a construção de novas residências encarece. E é isso que, de fato, gentrifica o nosso município. Então, ao contrário do que parece, se tu permitir a construção no longo prazo, o preço de todas as moradias diminui. E tem uma outra frase que eu gosto também aqui, que é o seguinte: se eu pudesse morar 3 andares mais alto no prédio que eu tô, eu não precisaria me deslocar pelo território para chegar num local onde eu encontrasse um local para poder morar. Toda vez que tu verticaliza a cidade, tu diminui a necessidade das pessoas se deslocar no território em busca de um local para poder morar. E essa política de proibir o adensamento, proibir a verticalização com responsabilidade na cidade de Porto Alegre, ocasionou isso aqui, ó. Uma cidade espraiada que é carente de serviços públicos, porque existe um custo de colocar uma escola, existe um custo de colocar um asfalto, existe um custo de colocar a rede de água e a rede de energia elétrica e a rede de telefonia. Se tu espalha as pessoas no território, o que acontece? Aumenta esse custo. Se, por outro lado, tu consegue aumentar a densidade populacional nas regiões já estabelecidas, que já tem infraestrutura, como é o caso aqui desse empreendimento aqui no bairro Menino Deus. Qual é que vai ser o custo de implementação para a prefeitura desse empreendimento? Praticamente zero. Provavelmente vai ser todo pago pela própria incorporadora. Então, aqui nessa região vai ter um colégio, vai ter uma creche, tem restaurantes, eu almoço aqui nesses restaurantes, já tem uma infraestrutura colocada que, colocando mais pessoas aqui, vai ajudar todo o comércio da região. Então, é um pouco de egoísmo as pessoas que moram bem localizadas não querer, entre aspas, socializar a sua região com novas pessoas, que no longo prazo reduz o custo da moradia. E do ponto de vista da proteção ambiental, quanto mais as pessoas puderem morar próximo, menos vão gastar de combustível, menos vão ter que fazer os seus deslocamentos de carro, podendo fazer seus deslocamentos a pé, e também vai diminuir a necessidade de retornar no final do dia num deslocamento pendular para a Zona Sul, para a Zona Leste, ou mesmo para regiões aqui do Moinhos de Vento, Rio Branco, Petrópolis, Jardim Botânico, coisa nesse sentido. Então, só vejo vantagem nesse empreendimento. Só vejo vantagens em empreendedores que acreditam na colocação de empreendimentos em regiões já consolidadas. Que bom seria se em outras regiões fosse possível, que nem, por exemplo, aqui na Arena do Grêmio, agora no estádio Olímpico. Que bom vai ser quando aqui ser possível construir torres de 150 metros de altura. Lembra o quanto que tinha de vida aqui no entorno do Estádio Olímpico? E agora, com a troca do Estádio Olímpico pela Arena, essa região aqui ficou abandonada. Essa região aqui está às traças. Que legal vai ser quando se construir aqui torres de apartamento onde as pessoas possam morar, possam utilizar o Estádio Olímpico como uma arena de esportes e, ao mesmo tempo, levar vida para essa região, revitalizando, dando emprego e gerando renda aqui para as pessoas que vão ajudar na construção civil, para as pessoas que vão ajudar trabalhando como empregados num restaurante, ajudando também
como diaristas ou mesmo trabalhando na questão da portaria e coisa nesse sentido, cara, falar sobre proibir adensamento simplesmente por um egoísmo de não querer que outras pessoas venham morar no meu bairro, eu considero errado. E não considero isso apenas errado por uma questão ideológica. Também acabei de ler aqui um livro bastante interessante que recomendo que outras pessoas, se puderem, leiam, que é o Ordem Sem Design, do Alain Berthaud. Acabei de trazer ele de volta para casa. E ele fala sobre as duas principais atividades que um político deveria desenvolver. Seria Alain Berthaud, Ordem Sem Design, que seria se preocupar com o custo da moradia e com a mobilidade. Custo de moradia e mobilidade. Proibir construir aumenta o custo da moradia. Permitir construir reduz o custo da moradia. E se as pessoas morarem bem localizadas, a necessidade de deslocamento diminui. Então, não consigo ver a lógica da esquerda não querer que em locais já estabelecidos que se possa construir nessas regiões. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais completo. Desculpa ter me estendido, acabei me repetindo um pouco. E peço que vocês que gostaram, comentem, curtam, compartilhem. E se não gostou, também explica aí por que tu acha que esse empreendimento vai ser ruim aqui na cidade de Porto Alegre. Valeu, tamo junto.